Olá para você, como prometido nos comentários, está aqui o capítulo 61 do mangá, Graveto Reforçado nível 99, intitulado Amor e Paz, mas antes de tudo, deixem seu like, isso ajuda muito o canal, e lembrando que o seu comentário é muito importante para mim, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada, e agora sim, bora pro vídeo. Chrono Life, o mais popular jogo online da atualidade, superando recordes de usuários. Uma das principais atividades do jogo é a guilda de aventureiros, que podem acessar esse espaço neutro, usando para subir sua qualificação e rank, e assim fazer missões para adquirir recompensas, mas também é possível conseguir muitas informações sobre Chrono Life. Mas alguns jogadores em particular, estão entediados com a paz e tranquilidade de momento, como a guerreira mágica Granizo de Hortelã, que reclama, não posso nem começar a dizer como isso é chato, Chrono Life está tão tranquilo esses dias. Estou certa ou não estou, senhor terapeuta? Aquele que está fazendo companhia para a guerreira, é outro jogador veterano, o sacerdote fisioterapeuta, que responde, qual é o problema? Um pouco de paz não é nada mal, liberdade, romantismo, aventura, isso é Chrono Life. Mas Hortelã não gosta da resposta do sacerdote, e questiona ele, você sempre foi relaxado assim? Eu te vi pela primeira vez na invasão do Reino Celestial, e pensei que era uma pessoa divertida, por isso pedi para formar um grupo com você. Mas o sacerdote responde, sinto muito decepcionar, mas em todo caso, as coisas têm andado malucas, o pecado da gula deu muito trabalho, agora o pecado do ciúme, e a missão principal que nunca foi revelada desde o início de Chrono Life. Depois de ouvir isso, a guerreira responde, na realidade, isso não tem sentido, pois normalmente as histórias do nível de missão principal em jogos online, duram pelo menos meio ano ou um ano de atualizações. De repente, o fisioterapeuta tem uma ideia que fala, talvez a proposta do jogo não era avançar tão rápido no jogo, com a Hortelã que responde, isso pode ser verdade, talvez porque o guerreiro de cueca corrompeu as missões ao finalizá-las tão rápido. Em seguida, Granizo de Hortelã, ouve alguns gritos de jogadores fora da guilda, que olhando para cima, se perguntam o que é isso, sendo um fenômeno diferente de tudo até agora, com o sacerdote que fala para a guerreira, mas que felicidade jovenzinha, parece que alguma coisa está acontecendo lá fora como você queria, com a guerreira não parecendo estar tão animada agora. Ela vai lá fora para ver o que estava causando tanto tumulto entre os players, que questiona dizendo, as pessoas geralmente fazem barulho por causa de coisas estúpidas, mas ao olhar para o céu como os demais jogadores, Hortelã percebe que não era exagero de ninguém ao ficar preocupados. O tom do céu ficou verde, acompanhado de um olho gigantesco, que estava sobre Chrono Life, em especial olhando para a vila inicial, que parece estar se preparando para fazer algo, com os jogadores tendo a certeza nesse dia, que o continente de Chrono Life vai perecer. E enquanto isso, fora do jogo, Hansara estava em sua cama deitada, e refletindo sobre o que aconteceu em Chrono Life, e questionando se foi correto se declarar para o Prota em um jogo online, pensando que cometeu um grande erro, não pensando nas consequências de uma rejeição em frente à comunidade de jogos. Então a ficha cai, e a cantora surta dizendo várias vezes, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Ela chuta seu lençol patinando no ar, enquanto ficava corada por ter se declarado para alguém na frente de milhares de usuários, mas não sendo recompensada por isso, com ela dando socos no boneco de fã do cuequinha que a cantora tem. Em seguida, passa mais uma vez o flashback do momento em questão que ela se declara para o Prota dizendo, agora quero ouvir sua resposta, cuequinha. Mas a verdade é que quem estava falando a frase é sua agente Unir, que finaliza fazendo a mesma expressão de Hansara no jogo, que pergunta, você gosta de mim? Hansara fica louca de vergonha, ao ver sua agente interpretando ela no jogo, que repete outra frase dizendo, infantil é não expressar seus sentimentos com sinceridade, com a cantora ainda surtada jogando coisas na gente dizendo, você disse que não conseguia ouvir nada de longe, não zombe de mim sem saber o que aconteceu. Mas Unir corre dizendo em sua defesa, eu não preciso ouvir, posso dizer só de ver os movimentos dos seus lábios.
com a gente questionando Hansaran perguntando por que disse que esperaria 3 anos para ficar com seu amado, e não se conteve em se confessar para ele antes disso? Mas Hansaran responde, eu também pensei em fazer assim, mas não pude, com ela lembrando do momento em que Luna beija o Prota para acabar com sua ilusão e derrubar sua determinação, com ela começando a se emocionar ao lembrar disso, com o Nier que pergunta, por que isso agora? Por que está chorando outra vez? Com a cantora que responde, você sabe por que o Cuequinha beijou aquela mulher? Mas a gente responde, não dê tanta importância no que se passa em um jogo, pois os seus lábios não se tocaram na realidade, não chore por isso, você pode conseguir o primeiro beijo do Cuequinha na vida real. Então Hansaran pensa que sua gente tem razão, ao pensar dessa forma, com o Nier que fala, acho que você está bem agora, mas o que vai fazer a respeito? Creio que você não entrou em Chrono Life, e graças a Deus você não tem planos hoje, então entre no jogo e encontre o Cuequinha. Mas quando Hansaran iria responder que é uma boa ideia, a campainha toca, chamando a atenção das duas, que para surpresa delas, quem estava tocando na porta era Lidiol, que justamente era o assunto das garotas, que ficam sem ação ao ver ele parado bem na porta. Depois de tocar na porta mais de uma vez e sem resposta, o Prota chama por Hansaran dizendo, Capitã Amor, você está aí, preciso falar com você um minuto. Então a cantora fica histérica e gritando enquanto pergunta, é o Cuequinha, por que de repente ele está aqui? A agente responde, não entre em pânico, isso é perfeito, o amor sempre vem para o lado que mais gosta, ele veio até sua porta porque você está muito presente em sua mente agora mesmo, com Hansaran ficando tão impressionada com a situação, que anota o que o Nier diz sem saber que a experiência no amor dela é igual à de Hansaran, que é 0. Em seguida, a agente fala, agora é a sua oportunidade, vá lá e faça com que ele se apaixone por você. Mas emocionada com o que foi dito a ela, Hansaran decide ir até lá, mas o Nier segura a cantora antes que ela apareça para o Prota daquele jeito, que pergunta, você vai sair de pijama? Se vai à guerra deve levar equipamento de combate, com Hansaran que só manda umas mensagens para o Prota, dizendo para ele esperar um pouco que ela já vai sair. Em seguida, depois de esperar cerca de 10 minutos, o Prota se pergunta, será que devo ir embora? Já faz muito tempo desde que recebi as mensagens. Mas quando Lidiol iria sair, a porta se abre, com ele que pergunta, Capitã Amor, está pronta? Eu estacionei o carro no primeiro andar, então vamos descer e... Mas quando ele ia completar a frase, seus olhos estavam diante de uma nova Hansaran, produzida não como uma estudante como sempre, mas sim, como uma mulher pronta para conquistar o seu amado, que pergunta se ele está pronto também, com o Prota ficando sem fala ao ver como a cantora está linda. Depois disso, os dois vão de carro a um lugar que é desconhecido por Hansaran, mas antes de chegar lá, Lidiol prepara o terreno e pergunta, está um lindo dia Capitã Amor? Hansaran responde, está sim, mas na vida real não sou Capitã Amor, sou Hansaran, eu já te disse, com o Lidiol que constrangido responde, sinto muito por isso, mas aproveitando senhorita Hansaran, posso perguntar uma coisa? Mas a cantora diz para o Prota que ele não precisa ser tão formal com esse negócio de senhorita, com ele pedindo perdão por isso, que quando olha para a expressão da garota de animada, Lidiol fica meio nervoso ao ter que perguntar algo tão pessoal para ela. Então ele faz a tão esperada pergunta dizendo, sua declaração em Chrono Life do outro dia era séria? Eu não sabia dizer ao certo porque sou muito lerdo para essas coisas, com Hansaran que responde, eu falei sério sim, nem 1% do que falei era mentira, com o Prota ficando com mais vergonha agora, porque pensou que tudo o que ela falou era mentira, com ele que se desculpa dizendo, me perdoe, não me dei conta do que falou outro dia, eu fui tão estúpido, eu não podia acreditar que a celebridade Hansaran gostaria de mim. Mas a garota questiona o Prota perguntando, por que você disse celebridade? Por que insiste em usar essa frase cuequinha? Quer dizer que você realmente estava confuso? No jogo você sempre está seminu, e anda confiante, por que de repente ficou tímido? Então Prota não responde nada, mas finalmente chega ao lugar que queria mostrar a Hansaran, com ela que pergunta, aonde estamos? Pensei que íamos jogar como da última vez, com ele que responde, essa é minha cidade.
E essa aqui é a casa onde eu vivia. Com a cantora, que fica um pouco admirada ao perceber que o prota a chamou para sua antiga habitação. Em seguida, a garota questiona mais uma vez e pergunta: "Você não morava ao nosso lado?" O prota responde com um sorriso: "Como um plebeu como eu poderia viver em um apartamento tão caro? Eu vivi nesse lugar desde que nasci até completar meus 21 anos." Depois disso, o prota pergunta se Hansaran quer entrar, com ela que responde que sim, mas logo ela percebe uma coisa, que aceitou entrar em um apartamento com um homem sozinha, ficando nervosa com isso que fala: "Essa é a casa do Cuequinha, estou sozinha com ele aqui." Com ele que interrompe o raciocínio da garota, que fala: "Não tenho nada em casa agora, quer que eu te faça um café?" Hansaran, assustada, só responde que não, e que água já está bom. Depois de beber sua água de forma rápida e sem controle porque estava nervosa, Hansaran fica levemente aliviada, com o prota que observa ela, e que decide abrir o jogo dizendo: "Hansaran, me reuni com você hoje porque queria mostrar esse lugar, para enfim contar a minha história. Mas quando tento contar, me dá calafrios. Não seria interessante falar de mim, provavelmente não te interessa." Mas a Idol responde: "Você está enganado, eu tenho curiosidade. Nunca ouvi você falar de si mesmo. Quero ouvir tudo. Pode contar sua história." O prota fica bem corado depois de ouvir essas palavras da cantora, que está tão animada em saber dele, que diz que vai gravar sua voz em seu celular. Então o prota se sente mais à vontade e que fala: "A verdade é que não gosto de contar minha história para ninguém, mas que em uma rara situação, falei da minha vida para uma garotinha chamada Flor Estrelada, mas não disse nada sobre a vida real." "Você disse que estava apaixonada, estou certo?" Perguntou por que eu disse celebridade. Foi porque na vida real eu sou um tipo bastante comum, aparência e altura mediana, não sou bom nos estudos, não sou bom nos esportes, e minha situação familiar, como pode ver, essa é a minha casa. Se eu fosse descrever minha vida em nível de jogo, eu seria bronze 4, seria 8 ou 9 no ranking, em outras palavras, seria o último da classe. Meus pais trabalhavam o dia todo, e nunca estavam em casa. Quando me dei conta, eu já estava morando sozinho, mas na realidade, eu não me sentia infeliz por isso. Todos os meses, meus pais me enviavam uma quantia significativa para eu me manter, mas a verdade miserável é que depois dos 20 anos, quando cheguei à idade adulta, eles cortaram todas as ajudas, tendo que agora trabalhar 2 ou 3 vezes no dia, para pagar as contas do mês. Quando um dia, exausto do meu trabalho, mas que parecia um dia normal, eu acidentalmente levantei a cabeça e vi aquilo: jogos de realidade virtual. Quando era criança, jogos assim eram muito caros, mas agora eu poderia jogar. Perguntei qual era o jogo mais popular do lugar. Foi aí que minha aventura começou em Chrono Life. O prota ficou maravilhado ao ver que esse jogo não era pouca coisa, mas sim, um outro mundo divertido e emocionante, e seus status: paz, iniciante, nível 1. E esse foi o capítulo 61 do mangá, Graveto Reforçado nível 99. Se você gostou do vídeo, deixe o like, isso ajuda muito o canal. E deixe nos comentários se quiserem que eu traga mais um capítulo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada. Obrigado por assistirem e se inscreverem. E até a próxima.